Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, a gente vamos dar continuidade falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos iniciar do versículo 27 ao versículo 32, como o tema é a defesa dos apóstolos, né? Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz a partir do versículo 27. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, e sumo sacerdote que é Caifás: não vos ordenamos expressamente que não pregueis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. E foi ele que ordenou matar a Cristo. E no versículo 29, e ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedecemos a Deus e depois a autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando-o no madeiro. E depois, no entanto, o exaltou e elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Aqui, gente, mostra, né, Pedro tendo a ousadia do Espírito Santo, né, defendendo, né, fazendo a defesa dos apóstolos ali no Sinédrio, relatando, né, quem é melhor obedecer, primeiramente a Deus e depois às autoridades humanas. E as autoridades humanas, como Caifás sendo como sumo sacerdote, que ali Pedro relata claramente que foi o Sinédrio, os líderes religiosos que mataram a Cristo, né? Matou o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, e afirma que através deles, né, que foi morto o Rei dos Reis, foi morto o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa defesa, né, as autoridades convocam novamente, que eles estavam pregando, saíram ali do presídio e foram ali, né, através do intermédio do Espírito Santo, saindo da prisão e conduzindo ao povo, começou a pregar, anunciando a palavra de Jesus, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E com isso, né, os apóstolos, né, foram interrogados, né, foram ali levados ali no Sinédrio. Vocês lembram nos vídeos anteriores que no Sinédrio ali, quando a pessoa vai ali, é sentença de morte, gente. E os 12 apóstolos foram para lá, né? E com isso, né, eles responderam que é preciso obedecer a Deus e não aos homens, como está no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 29, né? Que Pedro, ele relata: eu prefiro sim obedecer a Deus e depois os homens, autoridades humanas. Mas se a autoridade humana está errando do jeito do preceito que o Senhor Deus, o Senhor Jesus quer, não obedeça, sim obedeça a Deus, obedece a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele cuida de nós, gente, nos mínimos detalhes. E com isso, Pedro reafirmando, né, que Jesus é o Messias, Jesus é o Yeshua HaMashiach, a quem Deus ressuscitou, né, dos mortos, e que o Espírito Santo testifica dessa verdade, como está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 30 ao 32,
que relata claramente, porque Deus, Jesus, ele obedeceu até o fim, ele obedeceu até a morte de cruz, e com essa obediência, ele obedecendo ao Pai, e não obedecendo os seres humanos, nem o diabo, nem o Satanás. Quando Jesus estava ali, né, 40 dias e 40 noites no deserto, sentiu fome, né? E o Satanás apareceu ali fazendo a tentação, e Jesus venceu. E com isso, gente, Jesus vencendo a maldade humana, vencendo o diabo, vencendo Satanás, ali naquela cruz ali, quando Deus entrega o cálice para Cristo, e Cristo pega esse cálice, ele bebe, ali é a crucificação ali, gente, é a dor mais intensa que o Senhor Jesus ele sentiu. Por quê? Sabe por quê? Porque os meus pecados, o pecado de toda a humanidade, foram ali depositados naquele madeiro, ali na crucificação de Cristo. E nessa crucificação de Cristo, Jesus fala: meu Deus, por que me abandonaste? Porque o Deus, o Pai, ele rejeita o pecado. E o pecado, gente, nos leva à morte. E devido a esse cordeiro inocente, o cordeiro, né, que foi ali no matadouro, sem pecado, sem mancha, ali naquela cruz foi manchado. Jesus ali, eu creio que ele sentiu assim, não sentiu mais a presença do Pai. Por quê? Porque os meus pecados estavam sendo depositados no Messias, estavam sendo depositados no Rei dos Reis, sendo depositados no Senhor dos Senhores. E com isso, gente, o Deus, o Pai, relata, né, que Deus, o Deus dos nossos antepassados, ressuscitou Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Ou seja, Deus, tanto que Jesus obedeceu tanto o Pai, né, que ele, né, por obediência, o Deus, o Pai, o ressuscitou. Você ressuscitou Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós também vamos ser ressuscitados, quase igual, eu creio que praticamente idêntica, né? A ressurreição de Jesus. Nós, os cristãos, os crentes que adoram e exaltam e bem dizer o nome do Senhor Jesus, vai ter o corpo glorificado igual ao de Jesus. E mais aqui, gente, no versículo 27 e 28, que Caifás, né, ele interroga, né, ainda por cima no versículo 28, ele quer tirar a culpa que é dele, do Caifás e Anás e o Pilatos, né, que relata: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis neste nome? Contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, que queres lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. Ainda ele quer assim, tirar a culpa que ele, né, ele sentenciou, ou seja, ele armou, ainda por cima matou o Messias, ou seja, e conduzindo ao povo de Israel também a pecar, gente. Ou seja, por ele, o povo de Israel são os judeus, né, estão ali representados ali, gente. Os judeus, quer dizer, os benjamitas e da tribo de Judá, e também os levitas, né, porque o Caifás e Anás, ele era um dos levitas, eles são da tribo de Levi. E com isso, gente, ele queria fugir dessa culpa, que a culpa é expressamente dele, porque ele não entendeu as escrituras e ficou cego, como o apóstolo Paulo, né, que era Saulo, ele ficou. E aqui ele querendo fugir dessa culpa de sangue, a culpa do Messias, ter matado o Messias, ter matado Jesus Cristo. E os apóstolos anunciando ali no Sinédrio ali, que estava ali os fariseus e saduceus ali, que anunciando ali que a palavra de Jesus, porque ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e através daquela cruz ali nós temos a oportunidade de ter o perdão de Cristo.